quero convidar o pastor Hélio. O pastor Hélio é um amigo, sempre está aqui conosco, com a sua esposa também. Hoje não louvou, mas a próxima ela já vai cantar uns 15 hinos aí, né, pastor? Está sempre conosco. O pastor Hélio é um amigo, um homem fiel às Escrituras, um homem que ama a palavra de Deus e que sempre que pode nos abençoa aqui com a sua presença, com a sua família e com a pregação do Evangelho. Vamos orar por ele? Senhor, te damos graça pela vida do seu servo, que o Senhor abençoe ele, Pai, essa noite, que teu Espírito Santo o conduza, Pai, que o teu Espírito Santo use ele essa noite para falar o nosso coração, para expor a tua palavra, Pai, fielmente, Pai, como ela é, Pai, em nome de Jesus. Ilumina ele, Pai, traz iluminação, Pai, que o Senhor o faça lembrar de tudo aquilo que o Senhor já deu para ele, Pai, e que possamos ser exortados, abençoados, Pai, edificados pela pregação do teu Evangelho, em nome de Jesus, amém. Graça e paz a todos. Amém. Quero agradecer pela confiança do pastor Jurandir, né? Somos amigos e é muito bom a gente podermos trabalharmos juntos, né? Essa é a importância do reino de Deus. Eu sei que na nossa vida progressa, nós não conseguimos granjear tantos amigos, né? Até podemos seguir os exemplos bíblicos dentro da nossa vida toda, se nós vivermos até 80, 90 anos de idade, o máximo que nós conseguimos ajuntar de amigos são 12, no máximo. Estou falando amigos, né? Nós temos colegas, temos, enfim, pessoas próximas de nós, mas amigos é aquele que a gente pode contar, aquele que puxa a nossa orelha, né? Quando precisamos, não é só aquele que passa a mão na nossa cabeça. Amigo é aquele que a gente conta para tudo. E eu sinto agradecido por poder fazer parte do hall de amizade do pastor Jurandir, ele fazer parte também do meu hall de amigos, né? Isso é muito bom. E louvo a Deus pela igreja, irmãos e irmãs, né? Todos que têm aí ajudado, cooperado. Precisamos, nós pastores, precisamos de oração, né? Ainda não estamos no céu, então nós precisamos muito das orações dos irmãos. E junto com as orações que vocês fazem nos cultos, no cotidiano, pela família de vocês, apresenta a minha também. Eu, a minha esposa, meus filhos, né? Vitor Gabriel, Isabelle Vitória e Marcos Vinícius, nós precisamos muito. Essa semana, até a semana passada, meu filho também, né, acabou contraindo essa dengue, e o negócio é cruel, judia bastante. Ele é novo, ainda até se recuperou um pouco mais rápido. Aí começa a se preocupar nós, que temos um pouquinho mais de experiência, então dura um pouquinho mais as dores nas articulações, enfim. Então, ore mesmo, apresenta, que nós estamos precisando encarecidamente das orações dos irmãos. Gostaria que, assim, sem delongas, já abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28, em nome de Jesus. Vamos falar aqui de assuntos bastante importantes e pertinentes à igreja, que desafia a igreja da atualidade, né? Estamos vivendo um século onde somos desafiados todos os dias, somos confrontados. Mateus 28, versículo, vamos ler do 18, 19 e também o versículo 20. Todos acharam? Vamos então ler. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder
no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa palavra. Não sei, no subtítulo de vocês aqui, na realidade a Bíblia, antes de ser Bíblia, ela não tinha as suas cronologias ou os livros divididos, e coube por bem para nos ajudar a fazer os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e isso tem nos ajudado a compreender um pouco mais. E algumas Bíblias, esses subtítulos não existiam, mas para nos orientar, colocar o capítulo, versículo e subtítulo, que na minha está como a grande comissão. Acredito que a maioria delas, a minha Almeida corrigida, ela trata dessa forma, e de fato assim o é. Então essa grande comissão, ela inicia antes da ascensão de Jesus. Antes de Jesus se ascender o céu, ele anuncia para essa grande comissão, falando de coisas que era necessário para aquele tempo, seria necessário para o tempo pós eles, e seria necessário para o futuro, tanto para o presente, como dias após, como também para o futuro, que nos alcançaríamos e alcançará outras pessoas também. Então Jesus chama eles para uma conversa e uma orientação. Ele reúne ali os seus discípulos, e ali conversa e fala com eles, dizendo para que eles fossem anunciar o Evangelho, dizer do Evangelho, fazer esse ide. O interessante, se nós pensarmos como discípulos, se colocando já na condição deles, imagine se matar o mestre, o que faria conosco? O que passaria pela cabeça você confiar em alguém como seu mestre, e aí você descobre que mataram ele? Aí você ouve, aí ele aparece e aí diz assim: olha, vocês agora vão ser anunciadores, vão levar a minha palavra, E imagine você escutando isso de Jesus, sabendo das perseguições que ele sofreu, que sofreria, e o que seria levantado contra o Cristo que era anunciado, ou o Mashiach, o Messias que era anunciado. Fico pensando que muitos da atualidade hoje, com certeza, eu não generalizo, como costumo dizer nunca, mas com certeza pouquíssimos são aqueles que sabendo das perseguições, eles iriam fazer aquilo que Cristo ordenou. Nós escutamos muito esta frase, as pessoas dizerem: ide, portanto ide, o ide, vamos fazer o ide, e muitas pessoas não têm a compreensão do ide. Então, quando Jesus fala com eles, e eles têm essa observação, ali, sabendo que vivenciou com ele, e viu tudo o que ocorreu, tudo o que aconteceu, Jesus fala assim: olha, eu quero só trazer a lembrança de vocês, que toda autoridade, na minha Bíblia é traduzida como poder, em algumas Bíblias, que nem a Almeida corrigida, vai estar poder. Em outras Bíblias, como a Ara, que é a Almeida, revista, atualizada, vai estar como autoridade. Há alguma diferença nisso? Na verdade, não há diferença. Então ele vem e fala assim: é me dado todo o poder, em algumas traduções é me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, olha, pode ir tranquilo,
que eu serei com vocês, porque todo o poder é me dado no céu e na terra. Não pensa, ou seja, porque passei por todo aquele momento, que eu não vou passar com vocês até, enfim, a consumação. Ele estava dizendo para eles o seguinte: eu vou passar com vocês. Então Jesus morre, deixa para eles um legado e uma autoridade. E aí, quando nós lemos o id, parece que a ideia seria essa mesmo, o id. Mas como a escrita no Novo Testamento, ela vem no grego, e no grego seria, se a gente fôssemos ler da forma que está no grego, nós diríamos que era indo, e não o id. Então, se nós observarmos, indo está dizendo aonde estivermos, quando estiver caminhando, por onde passar, nós vamos falando do Evangelho, nós vamos anunciando o Evangelho, nós vamos falando dele, dizendo dele. E aí Jesus enfatiza isso para ele, e fala indo. Só que o indo, ele vai indicar o verbo fazer. Ou ele fala assim, ó, ide, beleza, ir. Qualquer pessoa pode ir, irmãos. Irmãs, qualquer um pode ir. Por exemplo, existem religiões falsas, não existe? Com falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Essas religiões, mesmo falando de Cristo, elas vão. Nós temos aqui religiões pseudos cristãs que anuncia Cristo, fala de Cristo, mas na verdade elas não vivem nem exercem o cristianismo. É uma forma só de anunciar, de ir. Ir, ele vai, beleza. Ir, uma pessoa que quer uma fama, ele pode ir? Ele pode. Um incrédulo pode ir também? Quantas vezes incrédulo não fala do nome de Deus, do nome de Jesus, mesmo ele não praticando, não crendo suficientemente? Vai. O fator está na questão em discipular, em ser discípulo, em fazer discípulo. Porque essa é a ideia e o propósito de Jesus quando ele chama os seus 12. Quando ele chama eles para uma missão, que aqui no caso estavam 11, mas ele chama eles para uma missão. E ele fala, olha, agora vocês vão fazer, vocês irão, esse id vai de indo, de movimento, por onde vocês forem, por onde vocês passarem, vocês vão fazer o que está ordenado, o que está dito. E não fique com medo, porque o que mais dificulta os cristãos de anunciar, de pregar o Evangelho, o medo que se tem de ser indagado, constrangido, apontado, agredido, humilhado, ou alguns o medo de não saber o que dizer, o que falar. E a ideia de fazer discípulo é isso, é de nós ir, beleza. E agora nós vamos dar continuidade nesse trabalho. E a continuidade, a gente agora formar pessoas que ela seja capacitada, ou que pelo menos ela compreenda qual é o sentido de anunciar o Evangelho. E que Evangelho era esse que teria que ser anunciado? Eu quero ler mais um versículo aqui, em Romanos 1,16, que diz assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Qual o Evangelho? Qual o Evangelho? O Evangelho que tem que ser levado, que tem que ser anunciado. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. Porque nós vemos evangelho que nós podemos levar, porque há tipos de evangelhos sendo anunciado, e formando discípulos, não discípulos segundo o evangelho do reino, mas segundo aquilo que é proposto pelo mundo. Por exemplo, é tão difícil a gente formar pessoas para serem semideuses dentro da igreja,
Será que é difícil colocar pessoas que querem receber bajulação, que querem receber cargos, pessoas que querem receber reconhecimento, pessoas que querem até formar pessoas, facilitar, abrir as portas da igreja, para fazer pessoas serem conhecidos como um cantor gospel, um ator gospel, enfim, isso é difícil? Não é. Mas é difícil anunciar o evangelho do reino. É difícil fazer discípulo e dizer para os discípulos a qual? A primeira proposta legal, as pessoas aceitam. Jesus veio para salvar, Ele te ama, Ele quer libertar você, Ele quer transformar você e Ele te abraça. Como você está hoje? Ele te abraça como você está. Mas o Senhor Jesus, Ele não só nos abraça como nós estamos, mas também Ele quer que em nós haja uma mudança. Ele quer que aconteça em nós uma mudança de vida. Uma transformação, como diz no grego, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de consciência. Porque o primeiro trabalhar e agir do Espírito Santo começa aqui. Entendia-se no passado, na época de Isaías, Jeremias, que o coração do homem era o rim. O rim era o coração. Foi passando ao longo dos anos, na época de Jesus, alguns foram compreendendo, o coração é aqui. Quando nós compreendemos biblicamente, a ideia do coração está aqui. Que dos maus, que as palavras vãs, as palavras ruins, né, elas procedem do coração, da mente saem as palavras ruins, as palavras não produtivas. E o Evangelho de Cristo é o que? É tratar com a nossa mente. O discipulado é aquilo que vai confrontar o que realmente nós somos, ou o que realmente nós estamos vivendo e que nós precisamos viver agora num futuro progressivo, que nós precisamos viver diante de uma sociedade, que nós precisamos viver nos locais aonde nós encontramos. Por isso que a ideia é indo. Por isso que no grego a ideia de indo, no lugar de ide, indo. O id faz o mesmo processo? Também, mas indo, eu estou indo, nesse processo eu estou caminhando e estou vivendo Cristo. Eu estou em algum local, eu estou vivendo Cristo. No ônibus, no carro, quem aqui não liga o seu carro e não coloca um louvor e começa a cantar? Você está lá sozinho e canta, louvando. Ou quando não, você está orando dentro do carro, ou quando não, você está, enfim. Que esse é o processo. Quando alguém começa a perguntar de um assunto para você, você entra no assunto e você fica praticamente estralando os dedos, falando, não vejo a hora de entrar algo sobre Jesus para me ter a oportunidade de falar para ele quem é Jesus. Eu não posso ir muito afoito, porque senão vai dar as costas, mas Deus, eu quero essa oportunidade, Porque o cristão é esse. É o cristão que faz as propostas da salvação, a proposta do evangelho salvífico. O evangelho de transformação de vida. Ganhar um carro é transformação de vida. Ter uma casa bela, linda, é transformação de vida. Transformação de vida quando mexe com você. E muitas vezes o transformar a vida, ela vem às vezes de perder coisas que nós já temos e já construímos. E já constituímos. E aí às vezes acontece de Deus permitir que aquilo que nós construímos e constituímos, nós venhamos perder. Quem é a pessoa que quer seguir, ser um discípulo e ser discipulado? Para alguém dizendo para você, olha, deixa eu te dizer, você precisa abrir mão da sua vida. Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo, Ele está dizendo você ir contra as suas vontades, que muitas vezes as nossas vontades não é a vontade de Deus. Mas eu sou cristão, então por ser cristão, ter o Espírito Santo, por ter o Espírito Santo, todas as minhas vontades têm que ser de Deus. Não! Claro que não. Nós somos pecadores, natos. E uma hora ou outra nós escorregamos nos nossos pecados.
Uma hora outra dá uma escapada de o velho Hélio, dá uma escapada de um nervosismo, vai demonstrando para nós que nós somos pecadores. Mas vem o Espírito Santo e fala assim: opa, olha aí, ó. Aí você dá uma retrocedida. Se fez, você pede perdão. Para Deus: Senhor, me perdoa. Se não fez, veio na mente e você está repreendido em nome de Jesus. Porque nós temos bastante, a gente consegue só fazendo o ID, a gente encher uma igreja, consegue, só fazendo o ID você trazer pessoas. Mas quando começa o processo do discipulado, a igreja fica assim. Quando começa o processo do ensinamento, e aí tem o ensinamento bíblico da palavra, e aí vem também junto com o ensinamento que Jesus quer nos ensinar. Israel não foi para o deserto de besteira, não. Eles não foram lá para o deserto para ficar de boa, eles não ficaram na mão dos egípcios ali para tipo, estou no meio de um povão, não. Eles foram ali para exercer um treinamento, um aprendizado, um discipulado. As pessoas que tinham um Deus que dava tudo, que cuidava de tudo, que enviava tudo, agora vai trabalhar, ser escravo no Egito. Passar 40 anos rodando dentro do deserto, um caminho que eles faziam rapidamente, num calor escaldante. Será que eles estando ali simplesmente seria para um turismo? Vamos ver como é o deserto? Já conhecia, mas vamos ver um pouco mais. Vamos ver como é que está lá, vamos ver o sol, se esse sol, né, vai contribuir para nós. Claro que não. Desertos são alguns processos que vai nos discipulando. Afinal, a palavra discípulo no grego significa aprendiz. É alguém que está em um aprendizado. E o que eu saiba, até eu como pastor, os anos que eu tenho de pastor, eu ainda estou num aprendizado. E muitas vezes Deus me coloca no deserto. Às vezes nós temos deserto com um monte de gente. Como eu estou no deserto com um monte de pessoa? Quando você interiormente olha e ninguém te compreende. Se é servo de Deus, é serva de Deus. Mas por que você está assim? Eu não sei, irmão, nem eu consigo explicar. Vou para o culto, é a mesma coisa que não está no culto. Ouço a palavra, vou embora, parece que eu não escutei nada. Vem a pregação, vem os louvores e eu nada. Aí nós vamos e falamos: oh Deus, por quê? Aí nós olhamos para o lado e vem um irmão, né, glorificando, pulando, outro falando em línguas ali, aquela alegria toda. Aí a gente olha assim e fala: ei Jesus, já foi um dia assim, o que está acontecendo comigo, Senhor? O que está acontecendo comigo? É até uma luta para mim ir para a igreja. Eu quero ir, mas aí chega em cima da hora, dá vontade de não ir. Mas tem uns que falam assim: eu sou teimoso, eu vou. Eu vou. Aí Deus fala: isso, é isso aí. Às vezes nós temos os nossos desertos. Nós mesmos, rodeado com um monte de gente, dentro de um culto, ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, mas Deus nos coloca no deserto. É claro que aquele que nos coloca no deserto, Ele também é fiel para estar conosco no deserto. Ele vai passar com a gente no deserto. Quando nós estamos ali quase, aí Deus vem, uma pitadinha de alegria, pá, aí se reacende. É 2, 3 cultos reacendidos, no próximo estão assim. Aí Deus fala: calma, quando vai acabar esse deserto, Senhor? Calma, tem mais 10 anos pela frente. Jesus. Discipular
É quando nós vamos orientar as pessoas e dizer para ela, realmente, você tem que abrir mão da sua vida, daquilo que você tanto quer, que Deus não quer que você queira aquilo ali. Mas Jesus, eu quero tanto isso. Jesus diz, mas eu não quero isso para você. Eu não quero. Eu quero que você se abstenha da bebida. Eu quero que você se abstenha da droga. Eu quero que você se abstenha da prostituição. Eu quero que você se abstenha da mentira. Eu quero que você se abstenha dos grupos de fofoqueiro, de fofoqueira. Eu quero que você se abstenha, distancia, abre mão. Abre mão dos enganos. Quero que você abra mão de tudo isso. Agora eu quero que você leia, quero que você estude, quero que você se aprofunda, mas estudar eu não gosto. Aí Deus fala, pronto, então você vai fazer o meu querer. Abrir mão de si mesmo. Eu estava dando aula segunda-feira de teologia, eu falando para os irmãos, falei, pensa num cara que não gostava de estudar, antes de começar a aula. Esse camarada era eu. Eu não gostava, irmãos. Estudar para quê? A saber era de bagunçar. Vou estudar para quê? E o interessante é que o despertar de estudar meu não veio depois que eu me converti. O despertar de estudar meu veio quando eu fui convidado para ir para uma festa, lá perto da Paulista, num salão, eu não sei se ainda existe, mas esse salão era chamado Opendal. E aí teve uma festa de uma empresa famosa e eu fui convidado por uma pessoa que trabalhava lá. E de lá, quando eu comecei a ver as pessoas falar assuntos, coisas que eu nem lá sabia, imaginava que existia. Quando eu precisei interagir com alguém e você entrar e ficar cerca de quase 4 horas de boca fechada, com vergonha de falar, eu falei, não, eu vou voltar a estudar. Me inscrevi no supletivo, fiz o supletivo e vou estudar. Voltei, vou estudar. E aí começou a minha carreira de estudo. Vou estudar. E estudo até hoje. O desejo de aprender, o desejo de conhecer, o desejo de saber, o desejo de se aprofundar, principalmente nas Escrituras. Uma das coisas que eu mais amo é estudar a Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus, para que eu possa ter condições, para que eu possa ter força de ensinar pessoas, ter sabedoria de ensinar e poder ajudar pessoas a serem discípulos e discipular outras pessoas, assim como alguns me discipularam, e eu posso hoje também discipular outros. Mas nós estamos vivendo no século 21, onde está tão difícil. Está tão difícil discipular as pessoas. Vivemos a época do mimimi, né? Tudo dói, tudo chora, tudo está me atacando, está me ofendendo. Isso eu não aceito, aquilo eu não aceito. Eu não aceito isso. Correção, o pai não pode nem fazer para o filho, nem a mãe fazer para o filho ou para a filha. Não pode. O pastor não pode fazer correção na igreja nos dias de hoje. Não pode falar de um corretivo, porque quando ele vai falar algo a respeito, para tentar alertar a igreja, discipular a igreja, irmãos, sempre tem um vivendo aquilo ali. E é impossível para um pastor que está todo culto, todo domingo, está ali participando do culto, sendo ativo na vida dos membros, ele não saber da vida do membro, e toda a pregação dele vai ter a ver com nós todos. Vai ter a ver com nós todos. Aí vem alguém de fora e fala a mesma coisa que o pastor disse, isso é aceitável. Mas o que o pastor falou eu não aceito porque o pastor me conhece. Que negócio é esse? As pessoas não aceitam mais ser discipulada.
Jesus não falou para eles: olha, neste mundo vocês terão bênção, ficam em paz, que é só prosperidade, riqueza, paz, ninguém tocará em vocês, vocês terão uma vida maravilhosa, serão milionários, terão de tudo, serão os mais ricos da face da terra, vocês não terão doença, não sofrerão, não terá unha encravada, não terá dor de dente, dor no ouvido, não terá nenhum problema, dor, cólica renal, vocês não vão ter problema nenhum, porque agora vocês me receberam e está tudo certo. A única promessa que Jesus fez para eles: olha, não fique com medo não, eu serei com vocês até a consumação do século, ou seja, vocês que estão aqui farão discípulo, e aí perguntarão: Senhor, o Senhor morreu? Quem nunca escutou isso? Olha, Jesus ele morreu, e aí, como é que vai ficar a missão? Acabou a missão. E o dia que o pastor morreu, o que vai acontecer com a igreja? Será que a igreja para, ela continua? Como que vai? O que vai acontecer? O que será que acontece, irmãos? Jesus prepara os 12, ele foi e ele falou: não, calma aí. Vocês farão, agora é vocês que farão o papel de anunciar às nações. Eu confio em vocês, estou confiando em vocês. E eles fizeram tão bem que hoje nós temos as cartas, nós temos os evangelhos, temos as cartas. Foram tão bem que no dia de Pentecostes, Pedro traz uma mensagem que aproximadamente 3.000 almas recebem Jesus como Salvador, aceita a mensagem de Cristo. E ali no livro de Atos, aí começa o quê? Aí inicia a igreja, o papel da igreja, que somos nós, a igreja atuante, os confins da terra, a igreja que eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Acabou? Não acabou, ainda continua, todos os dias Jesus está conosco, mas parece que nós só temos um único problema, e esse único problema é só comigo mesmo. Os meus problemas, Deus resolvendo os meus problemas, o resto está tudo certo, acabou. E o verdadeiro amor de Jesus, o falar do Evangelho, o falar de Cristo, o falar da salvação, ele já não existe mais. São poucas igrejas e poucas pessoas que estão dispostas a anunciar a salvação às outras pessoas. São poucas pessoas que querem verdadeiramente ser discípulo de Jesus, abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, as suas próprias vontades. E eu sei que não é fácil. Imagine um casal onde um quer e o outro não quer, e nós somos um, e como é que faz? Então, primeiramente eu tenho que convencer, pedir que o Espírito Santo convença a pessoa que está do meu lado, para que junto nós venhamos trabalhar na mesma fé, com as mesmas dores, com os mesmos cansaços, com as mesmas conquistas, com as mesmas frustrações, com os momentos bons e adversos. É compreender que vai ter momentos que nós vamos estar radiantes, mas vai ter momentos que nós vamos ter que guerrear, meu amor. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que batalhar, às vezes se arrastando, às vezes com dor, às vezes chorando, às vezes até mesmo numa cama, acamado. Nós vamos estar ali orando e conversando com Deus e falando: Deus, paralisou o meu corpo, paralisou minha perna, paralisou tudo, mas tem uma coisa que ainda está funcionando, a minha mente, e eu aprendi isso sendo discipulado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio, ele me fortaleceu e fez eu entender, ainda que calem a minha boca eu não possa falar, ainda que meus braços não podem mais segurar nada, ainda que as minhas pernas não andam, que eu não posso caminhar sozinho, mas a minha mente está livre para clamar o Senhor Jesus, ainda que não saia uma voz da minha boca. A minha mente está livre, a sua mente está livre. A sua mente está livre para orar pelas nações. A sua mente está livre para orar pelos nossos irmãos que perderam tudo
para as pessoas que perderam tudo no Rio Grande do Sul. A gente se compadecer da dor um do outro. É a gente poder levar as coisas também com uma mensagem de Cristo. As pessoas acham que só fazer o social está tudo certo. Não, o propósito de Deus é quando nós fazemos o social com a mensagem de Jesus. Porque o plano de Deus é salvar. O desejo de Deus é salvar aqueles que estavam perdidos. Porque está em jogo a alma que está aí entre ter uma alegria eterna ou ter um desprezo eterno. E nós pensamos que aqui é terrível. Para eu que não sou mortalista, né, e nem aniquilacionista, que é aquele que acredita que a alma, Jesus vai, leva a igreja se encontra com Jesus, porém as almas vão ser felizes lá e as outras vão acabar, não vai acontecer nada. Não, eu não sou mortalista. Eu creio, como a Bíblia nos diz, que uns ressuscitarão para a alegria eterna e outros para o desprezo eterno. E aí diz que haverá choro, ranger de dente. Eu não vejo ainda aqui nas nossas vidas, aqui nós vivemos aqui, nós todos, pessoas rangendo dente e chorando e ficar assim eternamente. Só pode ser para algo futuro, quando Ele vier. E aí nós vemos uma igreja, não estou dizendo a igreja somos todos nós, paralisada, anestesiada, uma igreja preocupada com si mesma, as pessoas se preocupando só com você mesmo. E se preocupasse com a alma, está tudo certo, mas estão se preocupando com os seus bem-estar. Pessoas que têm uma motivação tão grande, está lá, ó, se arrastando tal, mas se for para ganhar dinheiro, ele faz. Quanto que eu vou ganhar? 1.000 em um dia? O que você vai me dar de presente? Vamos. Tem uma pessoa ali precisando de oração. Hoje não dá não, eu estou destruído. Estou acabado. Qual é a qualidade de discípulo que está sendo formado? Qual a qualidade de discípulo que nós estamos formando? E essa ideia de fazer discípulo não é só para mim, que sou pastor, pastor Jurandir e para outros. Não. Nós fazemos parte dela, mas você também. É você que vai discipular seus amigos, seus filhos, esposo, esposa, avó, avô, tio, tia, vizinho, companheiros de trabalho, no trem. Pastor, eu vou ficar gritando dentro do trem? Não precisa disso. Às vezes numa conversa, pega trem, 2 amigos ali, ó, as coisas começam a fluir. As pessoas começam a ouvir de Jesus. Tinha um advogado sentado, eu estava indo trabalhar, trabalhava no Brás, um advogado sentado, e um jovem me fez uma pergunta, um jovem casado, e eu comecei a responder biblicamente para ele ali. Levantou o advogado e falou: cara, você me passa seu telefone? Eu falei: claro, com certeza. Ele falou: eu vou te ligar. Fiquei... eu estou fazendo uma pós aí, eu fiquei assim, de boca aberta. E eu queria que você me ajudasse em algumas coisas. Eu falei: pois não, se eu puder lhe ajudar, pega meu número aí. Semente de Jesus foi jogada ali.
foi plantada. Porque a qualidade de discípulo que nós estamos formando, quais são as qualidades de discípulos? Não é natural uma pessoa chegar para outra e dizer para outra assim, olha, a pessoa fala assim, irmão, o jovem, o pastor, nossa, eu estou desempregado. Automaticamente o crente que é cristão, ele fala o que para ele? Me ajuda aí. Qual é a proposta que a maioria fala? Que já falaram para você um dia, enfim. O que ele diz? Vamos comigo para a igreja para fazer o quê? Vamos lá, irmãos. Vamos lá no culto. Para que Deus abra uma porta de trabalho para você. Eu estou me sentindo tão mal e tal, meu casamento está em crise. Vamos lá para Jesus resolver o seu casamento. Jesus abre porta? Abre. Jesus resolve o casamento também? Resolve. Mas qual é o maior propósito de Jesus? Qual é o maior propósito de Jesus? Pegar o ferido, tratar com a ferida, fala para ele, ei, começa a buscar a Deus, cara. Eu vejo que os seus problemas estão afetando a sua alma, o seu coração. Os seus problemas estão fazendo com que você não caminhe mais, está te deixando desmotivado, está te deixando cabisbaixo, e dentro de você está dizendo, eu perdi tudo. Mas quando nós temos e dizemos que perdemos tudo, é a hora que entra alguém que diz assim, eu salvo você. É aquele que entra para salvar a tua vida, e como brinde, como presente, como brinde ele pode abrir porta para você. Como brinde, ele pode lhe dar uma vida muito melhor do que o que você pensa. Se você está pensando em um trabalho, Deus, ele pode lhe dar algo até muito maior que isso. E o algo maior é o quê? A sua salvação. Esse é o maior plano de Jesus. Fazer discípulos. Discipular é a gente ser verdadeiro com as pessoas. Dizer para ele que esse mundo está em caos, esse mundo está indo de mal a pior. Como Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema está aí ordenando e coordenando tudo aquilo que ele quer, para que o futuro, que as pessoas no futuro, amanhã, descredibilize Deus. Desacredite de família, que a mulher desacredite de homem, que o homem desacredite da mulher, que não há mais como ter um casal, ter uma vida, ter uma família, não existe mais. Agora o negócio é baderna, agora o negócio é libertinagem, você é livre, você é livre. Se fôssemos discipulados por Paulo, Paulo dizendo, eu esmurro o meu próprio corpo, eu sou escravo de Cristo, me tornei escravo de Cristo, virou um prisioneiro de Jesus. Daí nós vamos e escutamos Jesus dizer, conhecereis a verdade vos libertará. E como que eu sou liberto se eu sou prisioneiro de alguém? Qual é a libertação que Jesus queria que eles estivessem ali? Tem pessoas que têm cabresto de religião, são religiosos. Tem pessoas que são presos pelas coisas do mundo. Naquela época eles eram presos pela religião, a própria religião judaica, que impedia deles ter uma visão mais ampla, mais clara das coisas. Uma pessoa que segue o sistema que o mundo impõe, ele não consegue ter uma visão panorâmica. Ele não consegue ver as coisas mais além, ele vive num quadrado, é só fechado, é só aquela vidinha que ele tem. Ele não consegue enxergar aqui por trás a toda uma articulação, uma artimanha diabólica, que também envolve o homem dentro desse processo, dessa artimanha. Não consegue enxergar. E aí anda como cego, seguindo e vivendo a vontade daquilo que Satanás impõe e faz com que todo um sistema
junto com ele, rege uma sociedade, uma nação. Por isso ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a nação, a todo mundo, a toda a etnia. Se a gente fosse pegar essa palavra mundo e transferir para o grego, seria toda etnia, todas. Aí ele vem e fala: povos, língua, tribos e nações. Todos. Que todos recebam o evangelho, aceite esse evangelho do reino. Pregar, discipular, ide, fazer, indo e discipulando. Mas o que ocorre com a igreja da atualidade? O que tem acontecido com a igreja atual, irmãos? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para estudar, pastor. Eu não tenho tempo para mim me aprofundar, para me pesquisar. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo, o único tempo que eu tenho é no domingo para ir para o culto. Eu não tenho tempo para ir para a escola bíblica. Eu não tenho tempo para participar de estudo bíblico. Meu Deus do céu. Sabe qual é os cultos mais cheios, mais lotados? São os cultos de oração e de ensinamento. Só que não. É só colocar uma placa enorme aí, ó. A gente consegue no nosso ir, e nesse id de ir, né? A gente consegue, se colocar uma placa aí fora aí, ó, você vai ter, você vai ganhar, você vai isso, você vai aquilo, venha participar. Nossa, pode colocar a cadeira no meio da rua, fechar a rua aí que lota. Todos os seus problemas acabou, suas doenças acabaram, tudo acabou. Mas igual a história, irmão, vai ter um desencapetamento total aqui. Lota. Porque é mais interessante. É mais interessante do que eu ir para a igreja e escutar que eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abandonar. Sou nervoso? Puxa vida. Talvez eu vou até o final sendo nervoso, mas eu tenho que lutar contra ele. Você acha que Jesus vai entrar e falar: Hélio, você não vai ser mais nervoso não, arranquei tudo seu nervoso. Não, você vai continuar com nervosinho, só que você vai ter que lembrar que você vai ter que orar para vencer ele. Sou chato. Ixi, começa a orar para você vencer sua chatez. Tem gente que é tão chato que é chato com ele mesmo. Até com ele mesmo ele é chato. Daí você pergunta e fala: eu estou tão chateado, mas com o que? Eu não sei, mas eu estou chateado. Então está chateado com ele mesmo. Estou triste, mas com o que? Não sei. Você pode até conviver com isso, mas você vai ter que orar contra isso. Negar a nós mesmos, abrir mão de mim mesmo. Você acha que é fácil? É fácil. Todo mundo aqui gostaria de ser novinho, novinha. Olha no espelho, vejo assim: ixi, eu caiu mais uns 4, 5 aqui. Eu vi meus filhos tirando sarro, tirando a onda, como dizem. Você fala: puxa, tive mais cabelo do que você. Aí você fala: aqui, pai, isso aí é história. Não tem foto para mostrar, isso é história. Aí você fala: eu queria voltar uns anos atrás. Quem aqui que é cristão e não pensa: Senhor, eu queria ter recebido o Senhor quando era novo. Ah, Senhor, às vezes eu sento na cama e falo: Deus, eu queria lá atrás ter a sabedoria que eu tenho hoje, que ainda não é muito, mas pelo menos era mais do que o que eu tinha antes. Eu poderia ter feito mais coisas, Jesus. Mas nós estamos aqui. Passou. Agora eu tenho que contar daqui para frente, não sei quantos anos eu chegar. Mas enquanto eu tiver, eu vou ter que lutar, vou ter que ler, vou ter que batalhar para que eu venha alcançar o reino de Deus.
Não se coloca como achando que você é o primeiro. Como é que diz aquela gíria, jargão que eles falam? É a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote, uma coisa assim, ó, a primeira, não sei. Está se sentindo a última bolacha do pacote, ó. Não queira você achar que eu sou o principal, eu sou o mais importante, eu sei tudo. Nós estamos sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre. Eu te convido a se esforçar a fazer isso, porque isso também vem de esforço. Não pensa que é na boa, tranquilamente, que aprende tudo, não. Sentou lá, eu começo a ler, aí leio Bíblia, aí tem minhas coisas da faculdade, a faculdade de História, minha pós-graduação, olha, eu começo a ler, leio, falo, vixe, não entendi, peraí, vou ler de novo. Não entendi, vou ler de novo, vou ler, falo, vixe, minha mente cansou, vou deitar. Aí vou deitar, 2, 3, 4 horas da manhã, vou deitar e acordo no outro dia. Vou sentar, vou ler um pouquinho, entre alguma coisa, ainda não estou entendendo. Vou ler, reler, reler, até uma hora que entra. Não sou mais um garotinho novo, estou assim que nem o Gabriel, novinho. As coisas demoram um pouquinho mais para penetrar. Depois do Covid piorou. Mas a gente estamos aí, vamos lutar. Ide, indo, fazer discípulo. O ide estava ali como uma forma qualitativa do fazer. No grego, o indo seria um gerúndio dentro no verbo. Qualitativo, apontando, fazer. Nós precisamos ir, sim, mas nós temos que também fazer discípulos. É nosso papel, é meu papel, é seu papel. É nós que temos que fazer esses discípulos. Deus confiou em você, Deus confiou em mim, Deus confiou em nós. Ele acredita em mim e em você, por isso que Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Estou com vocês todos os dias. Não é promessa minha de pastor, se eu falar, Gabriel, vou todo dia na sua casa, talvez eu vou 1, 2 vezes por semana, possa ser, ou talvez vou 2, 3 vezes por mês, ou eu vou uma semana toda e depois não vou mais. Mas Jesus disse que Ele estará comigo, com você, conosco todos os dias. Está falando, até enquanto você estiver aqui, vivendo nessa terra, eu estarei com você todos os dias. É todos os dias. Todo instante, toda hora, todo momento. Quando ninguém vê você chorar, Deus te viu chorar. Quando ninguém viu você na beira da morte, Deus te viu lá. Deus foi lá, estendeu as mãos para te resgatar você, resgatar eu, resgatar nós que aqui estamos. Quando tudo parecia que estava perdido, Deus foi lá para restaurar tudo, para transformar tudo. Deus estava, e Deus está, e Deus estará conosco todos os dias. Não se acovarda, não tenha medo. Não se preocupe que, eu preciso provar. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que falar de Jesus. Creu, não creu. Ele diz, todo aquele que crê. Se crê, amém. Se não creu, eu fiz o meu papel, eu anunciei Jesus. Porque o tempo passa. Eu esqueci o nome do camarada. Nós temos o Augusto Cury, que se converteu, era considerado um dos maiores ateus do mundo. E agora, recentemente, um dos maiores ateus, aí que batia de frente, reconheceu que Cristo realmente é o Cristo que a Bíblia fala. Que esse Cristo é verdadeiro. Se ele aceitou a Cristo, eu não sei, mas que ele testificou, ele testificou. Nós não temos que ficar provando nada para ninguém, não é você que convence alguém, não sou eu que convenço alguém. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia manda a gente pregar e fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Faça isso. Fale de Jesus para as pessoas. Diga que Jesus o ama tanto que quer salvar a vida dele. Olha, senta meia hora com as pessoas aí, converse com elas, o tanto de reclamação que você vê. O tanto de reclamação que se tem, pessoa reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando do preço, reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando. A oportunidade que você tem para falar de Jesus. O preço está caro, realmente as coisas estão caras. Mas eu vou falar para você, Jesus é bom. Jesus tem cuidado da gente. Nossa, o desemprego como está em alta. Mas Deus é tão misericordioso. Tem me mantido no meu trabalho só pela graça dele. Só pela misericórdia. Eu mereço ou não mereço? E além de tudo, ele me deu a salvação como... Ele falou, eu te dou a salvação e o trabalho como um brinde. E se você estiver desempregado, eu cuido de você do mesmo jeito. Não perca as oportunidades de anunciar Jesus. E depois de anunciar, se tiver a chance, discipula aquela pessoa. Peça ajuda, pastor, tal, estou aqui trabalhando com um rapaz aqui, ó. Ele está interessado, ele está escutando. Já aceitou Jesus? Ainda não aceitou não. Mas ele está interessado, ele me pergunta todos os dias. Opa, o que ele está te perguntando? Isso. Opa, beleza, peraí, vamos lá. Peraí que a gente vai trabalhar nisso aí. Ó, diga isso, ó. Tá lá, vou te mandar aí para você ler e mandar para ele. E conversar com ele, falar com ele. Eita, pastor, ele aceitou Jesus, que maravilha, glória a Deus. Agora discipula, vai ter que discipular. Você está mais próximo dele, ele confiou em você, ele gostou de você, ele gostou da sua pessoa. Então, discipula ele. Começa agora a mostrar para ele o que é o Evangelho do Reino, quem é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho do Reino. Qual é a proposta verdadeira, qual é a proposta que Jesus tem para ele. Ele vai entender. E aí você fez um discípulo e aquele discípulo vai fazer outro discípulo. E aí com certeza, irmãos, em vez de a gente ficarmos olhando como muitas pessoas olham, fala assim, hoje o culto está tão vazio, que não é o caso de hoje, mas eu digo no dia a dia, porque tem pessoas que se preocupam tanto com questão de ter número para pregar, de ter número para falar. Isso é pormenores. O Evangelho tem que ser anunciado, onde houver 2 ou 3, nós temos que anunciar o Evangelho. Tendo pouco ou muito, tendo muito ou não, vamos anunciar o Evangelho, é o nosso papel. Com maestria, com amor, com dedicação. Já pegamos culto na nossa igreja, eu, minha esposa e meus filhos. E a pregação era de 1 hora, 1h30, 1h15. E meus filhos sentados ali ouvindo o culto. Mas os vizinhos que estavam no boteco, a pregação era tão alta que eles escutavam lá. E aí as jovens que estavam no boteco, foi tudo para minha casa. A igreja começou na minha casa, foi tudo para minha casa aceitar Jesus. Depois viraram as pessoas que louvavam na igreja. Outros foram vindo, aceitando Jesus, se tornando obreiros, se tornando diáconos. O processo do discipulado. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que ir e fazer e formar discípulo. Estou sempre enfatizando para que você inculca isso. Convide as pessoas, chame as pessoas, mas pastor, eu convido, ele não vem, não tem problema. Você está fazendo o seu papel, continua convidando, continua chamando. Ei, vamos lá comigo para o culto? Eu odeio crente, eu não gosto de crente. Mas uma hora vai ver a mudança na sua vida e vai falar, nossa, como você mudou? Os crentes que você odiou oraram por mim e Deus transformou a minha vida. Então me leva com você, deixa eu ir com você. Vamos lá. Chega aqui, recebe um abraço alegre, né? Um aperto de mão, sorriso. Fala, olha,
Eu nunca entrei numa igreja, mas eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. Mas vou te falar a verdade, nunca senti em nenhum lugar o que eu senti ali ou o que eu estou sentindo aqui. Nós temos que fazer esse papel. Nós, estou colocando todos nós, no plural, nós. Não é função do pastor, só do pastor. É de todos nós. Saia daqui nesta noite, crendo que Jesus está com você todos os dias. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, até nas suas frustrações. Até nos momentos que você escorregar, falar, não, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Lembra o dia que você já venceu para você vencer o dia ruim. Lembra o dia que você já venceu. Para encerrar, eu lembro quando eu comecei a ir para a igreja e eu fiquei um bom tempo sem fazer algumas coisas erradas, de repente deu um deslizar. E eu lembrei um dia que me falaram isso. Lembra dos dias que você já venceu. Eu falei, puxa, eu fiquei 6 meses sem, não, vou continuar. Não é por causa de uma discussão que eu vou deixar de servir a Deus, não, eu vou continuar. Porque o maior interessado em servir a Ele sou eu. Quem precisa ter a alma salva sou eu. E eu vou continuar. E continuei. Estou até hoje, espero e quero morrer servindo ao Senhor. Se de preferência em cima de um altar, acho que seria a maior, e pregando, seria uma honra para mim, se é alguma coisa que eu poderia, né, de depois da morte não tem como falar, é morrer em cima de um altar, louvando e adorando a Deus. Não desista, não desista, lembra, Deus está com você todos os dias. Lembre que Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então não entra nessa, eu estou vivendo um momento tão difícil tal, porque Deus não me ama, Deus não me quer, olha lá, tem fulano, tem não sei quem tem. Fique em paz. É o seu momento. É o momento seu e Deus. Talvez é o seu deserto, talvez é a sua luta. Deserto não é lugar de morada, deserto não é lugar de se fixar, deserto é lugar de passagem. Mar foi lugar de passagem. Talvez o mar está, né, aí batendo na porta, mas é um mar, é lugar de passagem. Ele vai se abrir, você vai passar por ele. Se não se abrir, você vai caminhar por ele, mas você vai passar. Permaneça firme no Senhor. Amém?